bom dia, mais um bom dia mesmo a todos. Estamos aqui em mais um momento de Carta na Mesa, onde temos feito aí o estudo, meditação e reflexão acerca dos evangelhos, começando pelo Evangelho segundo o apóstolo João. Chegamos hoje no 12º capítulo, né? Lembrando que o nosso método é sempre a leitura e posterior conversação acerca daquilo que entendemos como meditação e reflexão da palavra. Lembrando também que cada um dos capítulos devem ser lembrados por algo que os marcou. Então vamos aí tentar resgatar cada um deles. O primeiro é a afirmação da divindade de Cristo e a eleição dos seus 12 primeiros discípulos. O capítulo 2 trata do milagre, do casamento de Caná da Galileia e também a primeira ida de Cristo após se anunciar no ministério a Jerusalém em tempo de Páscoa, onde ele faz a purificação do templo. Capítulo 3 começa com um diálogo entre Cristo e Nicodemos e fala a respeito da soterologia, ou seja, do projeto e propósito de salvação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 4, temos o encontro de Cristo com a mulher samaritana e posterior conversão daquela cidade, onde aquela mulher aceita e reconhece a Jesus como o Salvador, como o Messias esperado pelos judeus. No capítulo 5, tem a cura do paralítico. Capítulo 6, tem a multiplicação dos pães e a filtragem, a peneira dos verdadeiros e falsos discípulos. Capítulo 7 trata a respeito da incredulidade dos irmãos de Cristo e também dos primeiros embates acerca da natureza de Cristo. No capítulo 8 fala do julgamento da mulher adúltera. No capítulo 9, eu sempre falo que o capítulo 9 é o grande diferencial do Senhor, uma vez que ele cura um cego, até então um cego de nascença nunca havia sido curado, e para os judeus era sinal de divindade, porque somente Deus seria capaz de devolver vista a alguém que nascesse cego. No capítulo 10, o Senhor apresenta o que seria o bom pastor e os falsos pastores, iniciando falando a respeito que ele é a porta das ovelhas. O capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro e vamos então aqui dar início à leitura do capítulo 12. Amém? Então acompanha aqui comigo. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma grande ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não os deu aos pobres? Isto que ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos dividir então essa leitura do capítulo 12 por parte. A primeira parte aqui trata a respeito da celebração daquilo que fora talvez um dos maiores milagres públicos de Jesus e o último milagre público registrado pelo apóstolo João. Nós falamos dos 7 milagres que o Senhor havia realizado, desde a transformação da água em vinho até
a ressurreição de Lázaro. Foram 7 milagres públicos que Jesus havia ali realizado, né? Passando pela purificação do templo, pela cura do paralítico do poço de Betesda, pela mão raquítica, pelo cego, multiplicação dos pães, até chegar na ocasião da ressurreição de Lázaro. Como nós já havíamos dito, acontece. Como já havíamos dito, Cristo tinha sua base missionária ali em Betânia, que ficava muito, muito próximo de Caná da Galileia, de Jerusalém, Então, a ressurreição de Lázaro chamou a atenção de muita gente. Observe que no capítulo anterior, por ser um lugar próximo a Jerusalém, muitas pessoas de Jerusalém estavam na casa de Marta e Maria após o sepultamento de Lázaro para confortá-las. Acontece que fizeram, portanto, uma grande ceia para celebrar esse feito. E as pessoas eram atraídas não só por Jesus, que novamente já estava com status de grande astro, de grande celebridade, de uma personalidade não só conhecida, mas cativante, que atraía as pessoas ao seu redor, como também para testificarem que aquele que estava vivo à mesa e voltara a ter uma normalidade de existência era Lázaro, irmão de Marta e Maria, porque era uma família conhecida naquela pequena aldeia chamada Betânia, na região de Naum, conhecida por nós como Cafarnaum, cidade de Naum. Pois bem, aqui a palavra deixa muito bem registrado que essa ceia acontecia na casa desses familiares, com os quais o Jesus nutriu uma grande amizade. A palavra diz que em meio àquele jantar, enquanto Marta servia e Lázaro certamente falava da sua experiência, de ter ouvido a voz do mestre, de ter se levantado e ido ao encontro dele, certamente aquilo havia lhe causado de fato um grande impacto, havia lhe causado uma grande transformação na sua vida. E o que acontecia enquanto Marta servia, enquanto Lázaro conversava? Maria vinha sobre Jesus e derramava sobre ele um bálsamo aqui, que João registra inclusive como sendo de nardo, por ter um grande perfume. Há uma tradição cristã que fala que o óleo de nardo, o bálsamo de nardo, servia exclusivamente para a unção dos mortos. Isso não confere com a verdade, com a tradição. O nardo é um dos elementos que tem um cheiro da natureza muito agradável, atraente, e ele era um perfume caríssimo. Era uma essência de grande valor. Aqui no Evangelho é registrado como um perfume que custaria 300 denários. O que é 300 denários no dia de hoje? Calcule onde você está, ou segundo a sua profissão, 300 dias de trabalho, ou melhor, um ano inteiro de salário. Imagine você tendo que dar em um perfume o valor de um ano do seu salário, um ano daquilo que você trabalha. Era o que Maria havia depositado sobre Jesus. Algumas versões falam que ela quebra o vaso de alabastro, né? O alabastro não é o conteúdo do vaso, o alabastro é de que era formado o vaso, e o alabastro é formado de pedras semi-preciosas, né? Então, ela derrama sobre Cristo aquele vaso, aquela quantidade, né? Aquelas libras necessárias para que o perfume todo, seja perfumado todo. O que eu preciso aqui destacar para vocês nesse primeiro momento? Essa passagem está tanto nos evangelhos sinópticos, quais sejam Mateus, Marcos e Lucas, como também no evangelho segundo o apóstolo João, que é esse objeto do nosso estudo.
Então, Cristo deu um comando para que essa passagem, a oferta dessa mulher, a preparação disso tudo, fosse registrado onde quer que se pregasse o Evangelho. A condição de Cristo era: onde se prega o Evangelho, se falará desse episódio, se falará dessa situação, será falado a respeito disso. Portanto, essa passagem aqui será encontrada em Mateus, Marcos, Lucas e também João. Na sequência, vocês vão observar que um dos discípulos de Cristo, e somente João o caracteriza e o identifica como sendo Judas, diz que era muito valor desperdiçado a ser derramado em um homem. Meus amados, nós estamos falando de algo uma semana antes da morte de Cristo. Uma semana mais ou menos antes, é na semana de preparação da morte do Senhor Jesus, da sua execução e do seu sepultamento. Judas, ele, então, destaca que esses 300 denários, essas 300 moedas, por assim dizer, era um valor muito grande para ser dispensado ali em um homem só. Era melhor vender e dar aos pobres. E aí é que vem algumas informações que João nos dá e algumas situações que precisamos nos atentar para compreendermos o Evangelho e a importância dessa passagem. Vamos ao primeiro ponto. Primeiramente, é a primeira vez que Judas é caracterizado como aquele que recrimina e censura a oferta de Maria sobre Jesus. Então, aqui João destaca que aquele que é chamado de ladrão em outros evangelhos, outros registros bíblicos, aqui ele tem um nome: Judas Iscariotes, o que traiu, mostrando a passionalidade de João. João é um autor muito passional, ele deixa claro os seus sentimentos, ele deixa claro as suas emoções, ele deixa claro as suas atitudes, e ele deixa bem claro: olha, foi realmente Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Depois, ele deixa claro como o diálogo de Cristo, que está ali observando tudo isso, na sua intervenção, Cristo dá um destaque: olha, é necessário compreendermos que os pobres sempre vocês terão, mas eu já estou a partir, já estou a ser entregue como sacrifício. Então isso é preparação para a minha morte. Olha, João já havia dito que ele era o ladrão. João já havia dito que ele roubava o dinheiro que entrava na bolsa. Ou seja, que ele era alguém que estava desviando recursos do ministério de Jesus. Então, o interesse de Judas ali não era em auxiliar os pobres, mas que aquele perfume sendo vendido entrasse na bolsa ou no cofre daquela igreja, daquele ministério, e ele pudesse tomar para si outros bens, porque ele já estava contaminado pela ganância. E quando nós somos gananciosos, quando estamos na vulnerabilidade daquilo que é o interesse em termos lucros em tudo, em tirarmos vantagem de toda e qualquer situação, é óbvio que uma oportunidade dessa, de um perfume tão caro assim, não poderia ir para o desperdício, mas sim ir para o bel prazer dele, Então, por isso que o Senhor Jesus compara esse tipo de atitude, esse tipo de situação com a própria idolatria. Ora, Jesus ali fala uma palavra que hoje em dia é muito mal interpretada e, pior ainda, aplicada de modo equivocado. Quando ele diz o seguinte: essa oferta vocês podem dar em outros tempos para os pobres, mas agora é necessário priorizar a mim, que estou partindo. Talvez, não sei vocês, acredito que sim, porque isso é quase
universal e uníssono, né? Quando usam essa palavra na ministração da mensagem, querendo dizer que Jesus não dá devida atenção aos necessitados e àqueles que verdadeiramente estão em estado de vulnerabilidade financeira. Jesus, pelo contrário, o evangelho dele é para dar esperança aos pobres, e a igreja, ao longo da sua história, destaca a missão social dela, qual seja auxiliar os necessitados e excluídos, tais como os órfãos e as viúvas. Aqui, Jesus não está repreendendo um auxílio aos pobres. Jesus aqui não está dizendo que tem que priorizar primeiro a obra, a igreja ou Deus, não. Jesus está dizendo que aquela oferta é necessária para o embalsamento dele, para o sepultamento dele, porque após aquela oferta, nenhuma oferta direta, financeira, grande a Jesus, vai ter maior valor. É óbvio que quando você entrega no altar, quando você oferta no ministério, quando você entrega a Deus, há uma recompensa para você, porque há uma lei de semeadura que fala disso. Contudo, Jesus fala para não esquecermos os pobres. A mensagem aqui não é de exclusão, mas ele está lembrando que os pobres nós sempre teremos. Ele é que não estaria mais ali. Então a igreja não pode se valer desse versículo como sendo uma autorização para torná-la prioridade. Eu falo igreja não como a entidade que Jesus deixou, como o organismo que Jesus deixou, mas eu estou falando como um instituto ou uma organização social. A prioridade sempre deve ser o auxílio aos necessitados. Por isso que Cristo disse: eu não estarei mais aqui, mas os pobres sempre vocês precisarão ajudar. Então, quando Cristo afronta Judas nesse sentido, aqui nós temos que tirar uma lição. Judas não queria e censurou uma oferta de 300 moedas para Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas. Do que podemos tirar esse ensinamento? Todo aquele que critica uma oferta dada a Deus é capaz de vender a Deus por menos de 10% do valor que ele estava questionando. Então, toda oferta sua para com Deus, seja para com a sua vida, o seu tempo, a sua disposição, o seu interesse, o seu patrimônio, qualquer que seja, a oferta que você lançar a Deus, ela terá crítica de alguém, e esse alguém jamais terá disposição de dar 10% daquilo que você está ofertando a Deus, pois se ele critica a sua oferta, como Judas, ele tem a disposição de vender a Jesus, ou seja, deixar Jesus, abandonar Jesus por 10% daquilo que ele criticou. Então nós não podemos caminhar na nossa trajetória cristã antenados àquilo que estão criticando da nossa oferta. Lembrando que a oferta aqui ela é pontual para o embalsamento de Cristo, para que o seu corpo já estivesse preparado, porque a partir de agora a trilogia, por assim dizer, a sequência de Cristo é entrada triunfante de Jerusalém, ida ao templo novamente, a observação e a admiração do templo, o prenúncio de destruição do templo, e aí nós vamos dando a sequência até a ida na ceia, o cantar no Getsêmani, o orar no Getsêmani, ser traído, julgado, executado e ressuscitado. Mas aqui, no capítulo 12 que estamos vendo agora, se inicia o processo dos últimos passos de Jesus. Pode-se até dizer que aqui é o prenúncio da sua paixão e do seu sofrimento. Jesus não está ainda em Jerusalém. Ele está em Betânia, na casa de Lázaro, mas já está sendo preparado para a ida de Jerusalém. O próximo passo é a entrada triunfante em Jerusalém. Amém? Vamos dar continuidade aqui.
Versículo 9: soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Esse trecho aqui é interessante, porque você observa que as pessoas foram atraídas por Jesus e pelo seu testemunho. Atente-se isso para nossas vidas pessoais. Jesus precisa ser o centro de todo o Evangelho. Todo anúncio das boas novas precisa passar por Jesus, porque ele é a virada de chave. Ele é aquele interstício necessário para que passamos da antiga aliança para a nova aliança. Ele é a necessidade de se fazer cordeiro pascal para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus é o grande atrativo do Evangelho. Mas observa que a transformação de Jesus na vida de Lázaro também atrai as pessoas. O teu testemunho, o meu testemunho, precisam atrair as pessoas para o ambiente onde Jesus está. A transformação de vida que está sobre você, que está sobre mim, que está sobre nós, também é um atrativo para que as pessoas vão ao encontro de Jesus. Então aqui, observe que as mesmas pessoas impressionadas com Cristo também iam impressionadas com ver Lázaro ressurreto, ver Lázaro vivo, ver Lázaro retomado à vida. Mas também é um destaque: aqueles que ansiavam matar Jesus são os mesmos que planejam matar Lázaro, porque da mesma forma que o inimigo tenta nos afastar de Cristo, tenta matar o testemunho de Cristo em nós. A grande afronta do Evangelho é nos envergonhar após a nossa conversão. A afronta do inimigo no Evangelho está no fato dele tentar tornar o nosso testemunho uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para Cristo. O matar Lázaro aqui significa silenciar uma voz que testemunha Cristo. Sabe, muitas vezes quando nós pecamos e não pregamos mais, significa o assassinato de Lázaro em nossas vidas. Deixa eu te falar algo: o teu pecado, a tua transgressão, a tua paralisia, o teu momento difícil, a tua tristeza, a tua crise, a tua depressão, o teu luto, a tua vergonha, não tem poder de calar o Evangelho que já está em você. A vida nova em você vai além do que você tinha antes, vai além do que você está agora e vai além de como você estará amanhã. Não há nada que tenha poder de calar o Evangelho da sua vida, porque o teu pecado em Cristo Jesus não te leva à condenação, uma vez que aqueles que estão em Cristo Jesus, reconhecendo o pecado, se arrependem e redimidos pelo sacrifício na cruz, voltam ao estado de santidade. Santidade não está relacionada à minha atitude, mas à minha consciência. Se eu estou em Cristo Jesus, eu caminho sendo santo como Ele é santo. Acontece que Cristo é o único que veio ser a semente corruptível. Paulo diz: todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas gratuitamente recebemos o dom da misericórdia, do perdão e da graça, pela fé que Deus nos dá, como está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Portanto, se eu tenho testemunho do Evangelho na minha vida, eu não posso ser silenciado. O meu pecado não tem poder de trazer culpa, onde Jesus já pagou um preço por mim. Então, não aceite esse silenciar, não aceite essa sentença contra Lázaro. Lázaro, ainda que morto, o seu testemunho, como o sangue de Abel, clamará, porque ele voltou dos mortos 4 dias depois. Amém? Então, não podemos deixar o pecado, o inimigo, ter essa autoridade contra o anúncio das boas novas.
E o próprio apóstolo Paulo fala que até aqueles que pregam com ganância, que pregam com avareza, se pregam o evangelho, anunciam a Jesus. Imagine sendo nós filhos dele, que pecamos, que em algum momento nos desviamos, em algum momento cometemos deslizes, mas se temos a consciência do poder do evangelho, nós iremos evangelizar, iremos testemunhar a vitória sobre o pecado e sobre a morte que está sobre nós. Amém? Continuando aqui, versículo 12 do capítulo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai um mundo após ele. Logo após a celebração da ressurreição de Lázaro, como eu havia dito anteriormente, vem o processo em que Cristo se desloca a Jerusalém. Jesus vai a Jerusalém após ser anunciado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em 3 ocasiões. No primeiro, logo após as bodas de Caná da Galileia, ele vai e purifica o templo. Na segunda ocasião, ele vai e cura um aleijado. Na terceira ocasião, ele vai após a ressurreição de Lázaro. E é a última visita de Cristo. A cronologia dos 3 anos de ministério de Jesus se testifica pelas 3 idas a Jerusalém em período de Páscoa. Jesus não só foi 3 vezes a Jerusalém, mas ele foi em 3 ocasiões de Páscoa, após o início do seu ministério. Aqui, uma multidão o acompanha e o recepciona em Jerusalém. Os católicos, ou quem já foi católico talvez vai lembrar, que há uma tradição chamada Domingo de Ramos. Este aqui é o chamado Domingo de Ramos para os católicos. É quando celebram a chegada de Jesus a Jerusalém, balançando os ramos com alegria, com efusividade, e colocam os seus mantos, as suas túnicas no chão, para que o jumentinho que carrega ele sequer pise na terra, sequer coloque os seus pés naquele solo. Então, uma multidão estridente recebe Jesus declarando que ele é rei. Publicamente, Jesus chega a Jerusalém no anúncio de que ele é rei, cumprindo uma profecia que diz que o grande rei salvador de Israel voltará humildemente sobre os jumentos. Em outras versões, fala que Jesus pede: olha, preciso que vá a um lugar onde tem um homem que está com uma jumenta e o seu filhotinho, que ainda não havia sendo montado. Tome este jumentinho e fala que o Senhor pediu. Em outros evangelhos falam isso, e nós, quando formos estudá-lo, veremos esse registro. Aqui, João destaca mais um cumprimento da profecia, das palavras da antiga aliança que convergiam em Cristo, falando da sua entrada triunfal. A palavra também registra aqui que os fariseus, escribas e todos os componentes do concílio dos hebreus, ou o sinédrio, assim como você preferir falar, estavam impressionados com aquela multidão e declaravam, sem saber que estavam sendo proféticos,
que todo mundo estava se rendendo a ele. Então, observa que Jerusalém aguardava ansiosa pela vinda do rei. Ainda que eles esperassem um rei da natureza de Davi, aquela cidade, a cidade do nosso Deus, seu santo nome, declarava boas-vindas ao Rei dos Reis. Amém? Vamos continuar, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente como este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando, ocultou-se dele. Aqui nós temos um destaque inicial nesse trecho de que os gentios, representados aqui pelos gregos, tinham interesse em estar com Jesus. No momento em que Filipe, que é o apóstolo a quem eles procuram, vai a André, e aqui novamente se destaca a influência de André sobre Cristo, lembrando que André foi o primeiro discípulo de Jesus. André apresentou Jesus a Pedro, a João, a Tiago, a Filipe, a Natanael, a Judas Tadeu, ao Dídimo Tomé, praticamente a quase todos os discípulos. Foi levado ele por André. E quando André chega a Jesus, Jesus diz: é tempo então do Filho do Homem ser glorificado. Por quê? Porque as nações já desejavam e ansiavam por conhecê-lo. Mas por que o destaque especial dos gregos? Basta lembrar de uma passagem não bíblica, mas histórica, onde Alexandre, após dominar toda a parte mediterrânea, vai para o Oriente e ele vai conquistando. Eu falo de Alexandre o Grande, o grego da Macedônia. Ele vai conquistando tudo, só que ele manda um recado a Israel. Ele manda um recado à região da Judéia dizendo: se vocês se renderem a mim e abandonarem a aliança que tem com os persas, eu não os destruirei. Contudo, ao consultar o Senhor, é uma passagem breve que eu quero falar para vocês, é histórico, mas dá uma compreensão para esse cenário. E a palavra do Senhor
diz que, a palavra do Senhor não, perdão, a história narra, o registro narra, que Deus se apresenta ao sumo sacerdote através de profetas e fala: não quebre a aliança com os persas, porque quando quebraram a aliança com o Egito, vocês foram invadidos e destruídos. Então o sumo sacerdote fica um tanto quanto angustiado. Ele dá uma mensagem ao então rei de Israel, ao governador ali de Jerusalém, e ele responde aos mensageiros de Alexandre que não tem como quebrar uma aliança feita com os persas. Em resumo, Alexandre fica enfurecido e destaca que vai destruir completamente toda Jerusalém. Enquanto isso, o sumo sacerdote de Israel tem um sonho e uma ideia, e recebe do Senhor uma estratégia de enfeitar toda Jerusalém com lenços brancos e fazer com que o povo saia às ruas celebrando, saia às ruas com suas melhores roupas, com as suas melhores vestes, porque logo seriam invadidos pelo exército macedônico, né? Então o sumo sacerdote bota a sua estola sacerdotal, cheia de pedras, e fica ali à porta do templo, esperando a grande invasão macedônica. Quando Alexandre chega em Jerusalém, ele se espanta com aquele cenário de festa, com aquele cenário vultuoso, aquele cenário de celebração, muitas músicas, muitas danças. E quando ele chega ali, montado em seu cavalo bucéfalo, ele se depara com um cenário totalmente diferente de quando ele invadia outras províncias, outras regiões. Então ele desce do cavalo, vai ao encontro do sumo sacerdote, e quando ele encontra o sumo sacerdote daquele período, né, não é do período de Cristo, ele desce do cavalo e se curva diante do sumo sacerdote, levando a todos a se impressionarem com aquela situação. Isso é registrado nos diários de Pompeu, que é um dos aliados de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Aqui, e Alexandre revela que na noite anterior à invasão da Judéia, ele tem um sonho, onde ele é recebido por festa por um povo, e ali há um mensageiro de um Deus que o recepciona na frente de um templo. Alexandre não destrói Jerusalém, Alexandre não destrói Israel, Alexandre não escraviza aquele povo e, por mais incrível que pareça, ele sacrifica no templo em favor de Yahvé e declara que o único Deus de Israel é Yahvé. É o único lugar que Alexandre não impõe a cultura helenística. Óbvio que nós sabemos pela história que após a morte de Alexandre, eu não lembro se é Tetralco, mas é o que vai dominar ali. O grego é um dos aliados dele, que não é Pompeu, vai governar a Judéia. Ele vai de encontro com tudo aquilo que Alexandre havia planejado, né? Aquilo que Alexandre tinha de propósito de aliança com Israel. Inclusive ele coloca a imagem de Júpiter, a imagem de Zeus no templo, e aí vem a revolta dos macabeus. Mas por que eu estou narrando esse fato histórico? Porque os gregos tinham um trânsito muito livre em Jerusalém. E em razão dessa admiração de Alexandre o Grande, eles iam com frequência nas principais festas de Israel para ali celebrar e contemplar a grandiosidade do templo com o qual Alexandre se curvou e adorou ao Deus de Israel. Então, quando chega esse momento, Jesus diz: é necessário eu ser glorificado. Aí a glorificação dele é que contraria o nosso anseio humano, porque para Jesus ser glorificado, o que era necessário? Ele morrer. E ele diz que é necessário que o grão de trigo caia à terra
para que ele venha prosperar e frutificar. Todo aquele que ama a sua vida, este a perderá. E aquele que odeia a sua vida no mundo, este a ganhará. Cá entre nós, que aceitamos a Jesus um dia, quantos não pensamos ou meditamos a seguinte hipótese: por que Jesus não nos leva logo assim que aceitamos a Ele? Por que a gente não morre logo? Seria tão mais fácil, né, meus amados? Mas é necessário sermos também provados, não para fim de salvação, mas para que nós mesmos tenhamos a testificação do amor a essa fé que nos salva, a ponto de repetirmos aquilo que o apóstolo Paulo fala: morrer é lucro, viver é Cristo. Por isso Jesus destaca que todo aquele que ama o mundo, este perdeu a sua vida, mas aquele que odeia o mundo, este se faz aliado do Senhor. Aqui fala do último momento em que Deus se manifesta de forma física durante a vida de Cristo, falando que já glorificou a Jesus e que o glorificará novamente. Esse trechinho pequeno, simples, lindo, ele vai de encontro com aquilo que uma religião cristã, uma das muitas religiões cristãs, falam que Jesus só havia sido glorificado lá em 1800 e alguma coisa. Não, meus amados, aqui a palavra do Senhor diz que Jesus já havia sido glorificado e que novamente, outras vezes, seria glorificado. Então não existe isso de que Jesus só foi glorificado, e acreditem, a essa data, em 1864, eu acho, Jesus já havia sido glorificado nesse tempo e nesse período. E quando Deus fala isso, não é para Jesus ouvir, ele fala isso para a multidão crer que aquele é verdadeiramente o Filho de Deus. E para finalizar, vamos para o último trecho aí de leitura, a partir do versículo 37, que diz: e, embora tivera feitos tantos sinais na sua presença, não creram neles os judeus, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em sua pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus chamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe a minha palavra, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Aqui ainda havia um questionamento de o porquê daquele povo não crer no Senhor Jesus. Observe que uma multidão celebrava a sua entrada em Jerusalém. Observe que uma multidão testificava dos seus milagres, testemunharam dos seus feitos miraculosos, mas muitos dos principais
não criam nele. Por quê? Porque o próprio Deus cegou o seu entendimento. Uma vez que estavam cheios de si, uma vez que estavam cheios de suas vaidades, uma vez que estavam mais comprometidos com a sua própria glória do que com a glória de Deus. Ainda que alguns crescem nele, não assumissem. Ainda que alguns criam em Jesus por ver os seus sinais miraculosos, lembrando que sinal é para quem não crê, porque aos que creem os sinais perseguem. Quem vai atrás de sinal não crê. Quem crê, os sinais os perseguem. Guardem isso em vossos corações. Sinais são para quem não crê. Para nós que cremos, basta confiar na sua palavra, a nossa fonte de fé, porque o crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Fé é dom do homem dado a Deus em graça para a nossa salvação. Jesus fala que aquela geração não estava ali para ser julgado por ele, mas considerava a palavra do Pai como sendo um instrumento de juízo para aquele povo, porque ouvindo a esperança, rejeitavam. Quem rejeita a esperança anda em desespero. Quem rejeita o perdão anda em condenação. Quem rejeita a misericórdia anda em destruição. Então, é aquilo que precisamos afirmar. Eu não sou condenado pelo que eu pratiquei, pela minha omissão ou ação, mas pelo fato de rejeitar o perdão. Eu não tenho a esperança porque eu tenho vivido dias conflituosos e cheios de prova, mas porque eu rejeitei a esperança. Eu tenho vivido destruição, não porque eu tenho colhido o que semeei de ruim, mas porque eu tenho rejeitado as misericórdias que se renovam diariamente. E tudo isso só se assume com fé, porque é necessário crer, porque o justo viverá pela fé. Então aqui Jesus está falando acerca da necessidade de crermos, da necessidade de buscarmos a fé, da necessidade de estarmos atentos às suas palavras, mas também de compreendermos o seu ensino para o nosso benefício, qual seja conquistar a vida eterna, que esse foi o mandamento com o qual Jesus veio cumprir, porque Adão não foi feito para morrer. A morte em Adão é uma consequência do seu pecado pela inacessibilidade do fruto da vida, que ele deveria comer dia após dia. Com Cristo, nós temos de volta o fruto da vida e comeremos dele por toda a eternidade. Amém? Então, encerramos aqui, meus amados, o 12º capítulo do Evangelho segundo o apóstolo João. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, lendo a Tua Palavra, meditando, Senhor, e buscando, Senhor, maior compreensão daquilo, Senhor, que são as boas novas para as nossas vidas. Pai, eu quero apresentar a vida de todos aqueles que nos acompanham, Senhor, de forma online, instantânea, como também apresentar a vida, Senhor, daqueles que acompanharão em outra ocasião, Senhor, lá no canal da Carta Viva. Senhor, em nome de Jesus, que todos possam de algum modo serem edificados, Pai, alcançados pela Tua Palavra, que são as boas novas, o Evangelho, o anúncio de um novo Rei. Pai, eu quero apresentar a vida de todos estes, Senhor, diante de Ti, que tenhamos uma sexta-feira abençoada, um dia de paz, que todos, Senhor, Deus amado, sejam guardados em Ti e que também guardem a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenham todos um dia abençoado. Lembrando que na próxima sexta estaremos aqui para mais um momento de Carta na Mesa. Que Deus os abençoe.